Então a gente começa, né, falando sobre planejamento reencarnatório. Então como é que se dá esse planejamento reencarnatório? Né? Como é que acontece? Né? Como é que a gente chega aqui nessa experiência encarnatória? Então tudo isso passa por um processo de planejamento, onde a gente tem alguns questionamentos, né, sobre o que é reencarnação, o que a gente compreende sobre reencarnação, como é que é isso, como é que acontece todo esse processo. Né? E aí o nosso slide fala, né, que a reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. Pode ocorrer imediatamente, depois da morte, ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante. E aí tem algum questionamento, né? Errante. Será que é um espírito que erra? Não. Quando a gente ouve essa palavra errante, é um intervalo entre uma encarnação e outra, né? É quando o espírito está no plano espiritual, né? Antes de voltar à vida corpórea. Então aqui a gente tem ali, né, para quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, ou ver o próprio filme, né, é onde acontece o planejamento reencarnatório, né, onde os espíritos superiores auxiliam, né, a nós planejarmos a nossa encarnação. Claro que nem todos nós temos essa oportunidade, né, de decidirmos, né, mas quem já está um pouquinho mais evoluído, né, consegue também, né, dentro desse planejamento, opinar, né, o que vai acontecer durante a sua trajetória, né, na sua encarnação. E tudo isso, né, quando a gente começa a planejar, né, a gente sempre vai ter de uso a nosso favor o nosso livre-arbítrio. Né? Sempre vamos poder usar o livre-arbítrio, né, as nossas escolhas. Então, embora planejado o destino e exista a pressão interna das experiências pregressas, o livre-arbítrio é soberano, podendo alterar quaisquer daqueles fatores. Então a gente sempre vai poder, né, durante a nossa existência, mudar alguma coisa, né? Então o planejamento, ele é o norte, né? Mas não quer dizer que a gente vai conseguir, né? Às vezes a gente escolhe coisas muito além, né, da nossa capacidade e a gente pode não dar conta, né? Mas a gente sempre vai ter o nosso livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, né, vem umas regrinhas, né? Que é a ação e reação, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário, né? Isaac Newton, né, nos diz isso. Vezes a lei de causa e efeito, né? Nem sempre é de intensidade igual e em sentido contrário. O comportamento humano não é uma ciência exata. Então tudo isso, né, a gente vem na nossa experiência de planejamento reencarnatório. Né? Exemplo, né, um jogo de uma bola de borracha na parede, né? Ela vai voltar para mim. Porém, o comportamento humano não é uma ciência exata e obedece variáveis muito mais amplas, né? Então, olha só, a gente planeja na nossa vida, né? A gente monta alguns planejamentos, mas não quer dizer que a gente consiga dar conta, né? Às vezes a gente planeja muito mais além da nossa capacidade, né? E aí, dentro da proposta de hoje, né, vem a justiça divina, né? Então, a justiça, ela é diferente de vingança, né? Porque a justiça perdoa e leva em consideração a intenção, né? Conhecimento, circunstância, e a vingança quer apenas que o outro sofra, né? Então olha só a diferença, né, entre a justiça e a vingança, né? Então a gente vem mais pela justiça, né? O nosso planejamento reencarnatório é com base na justiça, né? Para que a gente evolua, né? Para que a gente aprenda, né, dentro dos ensinamentos de Jesus, né, a nossa evolução moral, né, que é onde a gente vai falar no final. Né? Então, dentro do nosso planejamento reencarnatório, a gente vai passar por algumas provas e expiações, né? E aí a pergunta, né, o que são provas? São escolhas para o nosso adiantamento. Então, quando a gente fala de provas e expiações, principalmente a gente dentro da doutrina espírita, né, a gente tem como prova, quando a gente está estudando, né, na escola, a gente faz prova para passar de ano, né, para aprender e pôr em prática, né? E as expiações, elas vêm a ser as nossas dívidas, né? É aquilo que eu fiz para o meu irmão em outras vidas pregressas, e que eu preciso de alguma forma, né, resgatar, né, diante da justiça divina.
Então, o que são expiações, né? Expiações são as consequências por termos utilizado nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros. Então, de novo, o livre-arbítrio, né? Então, como eu uso o meu livre-arbítrio, né? Então, e aí entra a lei de causa e efeito, né? Então, se eu fiz mal para o outro, eu vou ter que responder, né? Pelas minhas ações. E entra a lei de causa e efeito, né? Então, não seria preciso crer que toda dor suportada nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelos Espíritos para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A dor que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ela foi antes escolhida voluntariamente do que imposta. É a prova de uma forte resolução, o que é um sinal do progresso, também no nosso Evangelho. Né? Então, todas as nossas escolhas, né? Então, a gente lá no nosso planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, a gente escolhe, né, as dificuldades que a gente vai passar para que a gente consiga evoluir, né, para que a gente tenha progresso. Né? E aí, Jesus já nos dizia, né, que a gente precisa passar por várias experiências, por várias vidas, né, para que a gente consiga evoluir, né? A nossa evolução só se dá através das múltiplas encarnações, né? Então, quanto mais encarnações eu passar, mais eu vou avançando, né? Até que eu evolua e não precise mais passar pela experiência do corpo físico. Né? Então, toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, o processamento da reencarnação, ele se dá através da fecundação, né, biológica, a qual possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. E aí todos nós passamos por essa experiência. Não tem outra forma de chegarmos aqui. Né? Então, algumas considerações. Né? A união da alma ao corpo começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Exceção os natimortos. A ligação se dá molécula a molécula do perispírito com o corpo. A união é definitiva, outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Então a gente, né, no planejamento reencarnatório, é moldado o nosso corpo, né, para que a gente venha ter essa experiência encarnatória, e é impossível que outro espírito tome esse lugar que é destinado a esse espírito. E a reencarnação, né, é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidades da luta que corrige, renova e restaura e aperfeiçoa. Né? Isso nos diz André Luiz. Né? Então Jesus, lá em João 13:7, diz o seguinte: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus já nos dizia, né, que a gente precisa nascer várias vezes, né? Seriam as múltiplas encarnações para que a gente consiga ter o progresso, né? Então a reencarnação ela é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de se depurar, de se reeducarem quantas vezes forem necessárias, até alcançarem o aperfeiçoamento moral. Ela sempre traz novas possibilidades de aprendizado, reparações, consequentemente de evolução. Para que um espírito possa reencarnar, é executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos. E que pode ter a participação do reencarnante, desde que esse esteja equilibrado para participar do planejamento, visto que em outros casos a reencarnação é compulsória. Então, quando a gente já atingir um nível evolutivo, a gente consegue, né, opinar no nosso planejamento reencarnatório. Quais provas, né, eu vou passar, quais expiações, dentro da orientação, né, dos espíritos superiores que estão lá a trabalho desse planejamento, como na imagem lá do filme, lá do nosso lar, né, do livro. Então, no planejamento reencarnatório, são decididas questões como localidade, a região onde ocorrerá a reencarnação, a forma familiar, a estrutura física e o gênero das provas, sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito atrai para si. Então, dentro desse planejamento reencarnatório, a
gente escolhe, né, a família, o meio em que a gente vai reencarnar, né? E aí fica aquela dúvida, né? E a gente ouve muito, né? Ah, eu não pedi para nascer. E aí é um grande equívoco, né? Porque pediu sim. E a família que você está compondo é exatamente a família que você precisava para a sua evolução. Então a gente às vezes chega na família, né, pelo amor, e às vezes não, nem tanto pelo amor, né, mas para aprendizado, né, para conviver com aqueles espíritos que compõem aquela família. Então a família, ela é a primeira escola, né, é ali que tudo começa. E às vezes a gente vê, né, algumas famílias compostas por pessoas que não têm simpatia, né, a gente vê a pessoa, eu não deveria, eu estou na família errada, né, não tem compatibilidade. Mas é um equívoco, né? A gente precisa, e ali é uma escola, né? É o nosso primeiro aprendizado. A gente não forma uma família por coincidência, né? As famílias, elas são compostas exatamente por aqueles espíritos que necessitavam estar ali junto, né? E esse afastamento, né, por não ter compatibilidade, não ter afinidade, vai fazer com que numa nova existência volte a ter esse reencontro. Então é melhor a gente passar por essas provas e expiações agora, né, do que ter que repetir, né? Quando a gente fala, lá do começo, quando se falou em provas, né, é isso, né? Então as famílias, elas são compostas exatamente como precisavam ser. Ah, mas eu não sou de sangue, eu sou adotado. Não tem problema. A espiritualidade, lá no planejamento, já estava tudo programado dentro do que iria acontecer na sua jornada encarnatória. Claro que dentro do livre-arbítrio, das nossas escolhas, alguma coisa pode ser mudada. Então, na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: não estando errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E aí os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza de provas pelas quais passará, e em sua encarnação. Por exemplo, pode-se escolher a prova da riqueza, a miséria, da convivência com malfeitores, ou com vícios e a responsabilidade pelo sucesso ou pelas quedas em cada uma dessas provações será do próprio indivíduo, a depender da força moral com que ele enfrente cada uma das situações no decorrer da sua vida carnal. Então olha só, né, as nossas escolhas, a responsabilidade que tem, né, cada escolha que a gente toma, né, e no planejamento reencarnatório também não é diferente. Então no livro Nascer e Renascer, Emmanuel diz o seguinte, né, é importante compreender que o plano reencarnatório não é fatalista, e sim um programa traçado para o bem do reencarnante, e se trata de um processo aberto, visto que o encarnando continua de posse do seu livre-arbítrio, e o aproveitamento que ele alcançará em cada experiência de sua vida depende unicamente do seu esforço e da sua vontade. Olha só de novo, né? Livre-arbítrio. Na questão 259, né, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E aí os espíritos novamente respondem, né? Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo. Até as menores coisas escolhestes. O tipo da provação, os detalhes são consequência da situação, e muitas vezes de vossas próprias ações. Portanto, os espíritos possuem uma independência relativa dentro do programa previamente traçado pelos espíritos superiores e por eles mesmos. O sucesso que alcançará dentro do seu plano reencarnatório será proporcional ao esforço que fizer para atingir a melhoria de si mesmo. Então, todo esse planejamento se dá para que nós nos melhoramos. Então, através da compreensão da lei do progresso e da reencarnação, se torna possível entender a importância de se desenvolver o sentimento de gratidão, mesmo diante dos obstáculos que possam aparecer na vida terrena, pois todos eles são reflexos
reflexo das decisões e atitudes tomadas anteriormente e, na maioria das vezes, foram solicitações do próprio reencarnante. Então, tudo que está acontecendo, né, em algum momento, a gente participou dessas escolhas. Né? Então, em suma, né, cada pessoa é construtora do seu próprio destino. Né? E todas as atitudes e hábitos desenvolvidos durante a vida terrena geram consequências que podem ser positivas ou negativas, mas sempre de responsabilidade do próprio espírito. A vida que tem-se hoje é resultado das ações do passado, e o futuro depende daquilo que construir no presente. Aquele que desejar ter um futuro ditoso, acumule em sua bagagem espiritual apenas a caridade, o amor e a benevolência, lembrando-se sempre do mais importante mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, certamente, estará atraindo para si mesmo um glorioso porvir. Então, olha só, né? E a gente está o tempo todo falando de livre-arbítrio, né? De escolhas, da lei de ação e reação, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Uma perguntinha bem básica, né? Se criança tem livre-arbítrio, né? É um questionamento, né? Será que criança tem livre-arbítrio? Então a gente passa por várias fases, né? E a gente, quando planeja a nossa reencarnação, a primeira fase que a gente passa é a fase de criança, né? A gente passa pela primeira infância, né? Então na lei de liberdade diz o seguinte, né? A criança, tendo pensamentos relacionados com a necessidade da sua idade, aplica livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. Então, respondendo, né, ao questionamento que eu fiz, né, o livre-arbítrio das crianças, eles dependem dos seus tutelares. Então, a criança, ela não tem responsabilidade. Então, se ela não tem responsabilidade, de quem é o livre-arbítrio dessas crianças? De quem tem a sua tutela. Ou seja, o pai, seja o avô, seja quem seja responsável por essa criança. Então, cabe a essa pessoa, né, direcionar o livre-arbítrio dessa criança, porque ela não tem condições de tomar decisões, né, enquanto criança, até que ela atinja a sua capacidade, né, de decidir e usar o seu livre-arbítrio. Então, a criança, como um ser dependente, né, ela não poderia deixar de ser. Tem as suas limitações na aplicação do seu livre-arbítrio. Daí a responsabilidade desses pais, né, ou de quem for responsável, para orientar a criança, educando da melhor maneira possível, para que no futuro tenha poder de decisão no desenvolvimento das suas atividades. Talvez seja a fase mais importante do ser humano, para que receba uma boa educação e tenha preparo suficiente para realizar o seu futuro feliz e glorioso. Olha só que responsabilidade, né, a gente tem enquanto pai, enquanto responsável por uma criança, né? O homem, desde criança, ele se sente seguro e confiante no direcionamento de sua vida, para não se perder no labirinto dos problemas e dificuldades. Por sua vez, a criança, ainda sem o pleno comando de suas ações, tem a aplicação do seu livre-arbítrio também bastante limitado. Nesta fase, terá de fazer uso do mesmo praticamente para satisfazer as suas necessidades primárias. Nessas condições, ressalta-se uma vez mais a responsabilidade dos pais em educar os seus filhos, ou de quem for a responsabilidade, né, com muita sabedoria e discernimento, aproveitando a criatividade da criança. A boa educação, ela vai desenvolver na criança a faculdade de apreciar, julgar e de entender a complexidade da vida humana. No bom senso e discernimento dos pais na educação dos filhos, reside toda a responsabilidade e probabilidade da criatura saber usar o livre-arbítrio para ser feliz. Então, olha só a responsabilidade que nós temos, né, enquanto responsáveis pela tutela, né, das crianças, em direcionar, né, no bom caminho da educação, né. E dentro disso, né, a gente vem no nosso segundo tema, que é falar sobre a evangelização, né? Evangelização. E aí a pergunta que se faz, né, a respeito da evangelização, né, é que orientações os amigos espirituais dariam aos pais espíritas
em relação ao encaminhamento dos filhos à escola da evangelização no centro espírita. Eu não falei aqui no começo, né? Além do presidente da casa, eu sou evangelizador, né? Então eu estou puxando a brasa para o meu assado, né? Então, como evangelizador, né, a gente vem ressaltar, né, a importância que tem a evangelização, né? E aí os benfeitores respondem, né? Conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, turbilhando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação da própria. E assim deverão encaminhar os filhos no período oportuno para a escola do saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto, jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propicia a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir, né? Então, olha só, né? A evangelização, ela também tem essa importância, né? A gente, quando nossos filhos, quando as crianças que estão sob nossa tutela atingem uma certa idade de ir para a escola, né? A lei nos orienta que eles devem ir para a escola, né? Então, se a gente leva para a escola, por que também não nos aproximarmos, né, da religião, né? E quando eu falo em religião, eu não digo só a doutrina espírita, né? E quando a gente for falar de moral cristã, a gente vai ver que toda religião ela é importante. Qualquer religião é importante. Então, não é porque a gente está no centro espírita que aqui é melhor. Não. Todas têm o seu papel fundamental. E a gente deve, né, orientar, né, os nossos filhos, principalmente pelo nosso exemplo, né? E a gente vai ouvir dizer que a palavra convence, né? Mas o exemplo ele é mais forte, né? O exemplo arrasta, né? Então, a paz espíritas, né, que erroneamente, né, não só espíritas, mas nós, na função de pais, né, tem deixado em nome da liberdade do livre-arbítrio, e aqui a gente volta de novo a falar do livre-arbítrio, né, que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso, que lhes complementem, né, a conquista educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luta e mágoa, inconformação e dor, porque, uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação, e então, que somente a dor, a duros golpes provacionais pode despertar para refazer e construir. Isso quem nos diz é Bezerra de Menezes, né, no livro Sublime Sementeira. Então, a evangelização, né, a importância que tem de aproximarmos, né, as nossas crianças, né, de um templo religioso, né, seja igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, porque ali a gente está plantando, né, uma sementinha, né, e a gente sabe que o plantio ele é opcional, né, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se eu plantar boas sementes, com certeza eu vou colher bom fruto. Uma das coisas mais importantes que um pai e uma mãe, ou quem tiver a responsabilidade por uma criança, para ensinar ao filho, é conversar com Deus. São incalculáveis os benefícios da vida de uma criança que aprende que sempre pode recorrer ao Pai Celestial e que Ele ouve e responde às suas orações. Muitos pais adiam esse aprendizado por muito tempo, né? Ou pior, deixam esse tipo de ensinamento somente a cargo das instituições religiosas. A criança pequena são muito puras e tem uma capacidade surpreendente de aprender. O ato de orar, ele é muito pessoal, mas não é preciso grandes conhecimentos teológicos para ensinar. Preparamos, né, aqui uma lista de 5 valiosas dicas, né, para a gente passar para as crianças, né? Primeira, né? Frases curtas e palavras simples. Algumas pessoas pensam que a oração deve ser longa e cheia de palavras difíceis. Na realidade, ela só precisa vir do coração. No começo, você pode ditar a oração para a criança repetir. Pode ser curtinha e com palavras que ela compreenda. Então, olha só, a gente precisa
falar ao nível que é da compreensão da criança. Segundo, né, de liberdade. Assim que a criança se sentir pronta, ela começará a orar utilizando as próprias palavras. Ensine a ser respeitosa, mas deixe que ela tenha a liberdade de pedir e agradecer pelo que quiser. Terceira dica, né? Aproveite as oportunidades. Aproveite toda a oportunidade de orar junto com ela. Quando um brinquedo se perde, quando alguém está doente, quando ela sente medo, ela precisa aprender que pode confiar ao Pai tudo o que precisar. E a quarta dica, né? Ensine que o Pai Celestial ele responde a todas as orações, mas que às vezes precisamos esperar, né? Não é no tempo que a gente quer, né? É no tempo que a gente precisa, né? Às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente pede coisas que a gente não precisa naquele momento, mas quando for necessário a gente vai ser atendido, né? E quinta, né? E não menos importante, né? Ensine fé. Da mesma forma que os pais dizem aos filhos quando pedem coisas que não são boas para eles, Deus também diz não quando pedimos algo que não será bom para nós. A criança ela precisa aprender a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Os pais, eles podem não estar o tempo todo com os filhos, e à medida que crescem, eles passam a interagir cada vez mais fora de casa e longe das suas supervisões, da supervisão dos pais, né? Se os seus filhos aprenderem a orar, você não precisa se preocupar, porque mesmo quando estiverem longe de você, ao ter que tomar uma decisão ou enfrentar um desafio, eles saberão que sempre podem contar com a orientação e a proteção de um Pai Celestial amoroso e sábio. Ensinar que orar é falar com Deus, pois Ele é nosso Pai, e com Jesus, nosso irmão. Mostre para a criança que Deus está atento à sua voz. Ensine que Ele tem prazer em escutá-la, falar do seu dia, das suas alegrias, dos seus medos e tristezas. Façam que a criança perceba que o Pai Celestial está presente em sua vida e que ela poderá falar com Ele a qualquer momento, assim como Jesus. Ensinar o filho a orar, né, é o maior presente que os pais podem dar aos filhos. Então, olha só a importância, né, de orar, né, da gente ter internalizado, né, desde a nossa infância, né, a falar com Deus, né, a saber pedir, saber agradecer, né. A gente costuma dizer que a prece, né, é uma das maiores caridades, né, que não custa nada. Quando eu faço a prece por alguém, né, que esteja em dificuldade, às vezes a gente acha que a caridade ela vem de recursos materiais, né? Não, mas uma simples prece também é um ato de caridade, né? Tão nobre quanto a quem tem condições, né, de ajudar de outra forma. Então agora, né, veio nossa última traz a imagem de um pai amoroso, de um pai que não é mais aquele Deus que pune, né? Mas aquele pai que acolhe, que atende e que dá aquilo que um filho precisa, né? Como nós, né? Na nossa situação de pai, de responsável, pela tutela daqueles pequeninos, né? Que estão sob a nossa responsabilidade. Então, Jesus, né? Vivendo o seu tempo, ele construiu valores universais únicos que, pela profundidade e extensão, modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Para o Espiritismo, esses valores eles são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo da sua visão de mundo, interpretação da realidade. O Espiritismo entende que o significado de Jesus encontra-se em seu exemplo de vida, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de comportamento. Foi a força do seu exemplo que deu significado à sua existência, e não a série de mitos, interpretações e dogmas que foram agregados ao entendimento de sua mensagem. Portanto, é fundamental que o espírita possa fazer essas distinções. Então, quando a gente vem estudar ali no nosso Pentateuco kardeciano, né, entre as obras básicas, nós temos o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo.
O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro que ele vem nos trazer exatamente todos os ensinamentos de Jesus. É no Evangelho segundo o Espiritismo que vem nos ensinar, né, como nós temos o nosso progresso moral. A gente sabe que tecnologicamente a gente avança muito rápido. A tecnologia, né, ultimamente, tem avançado quase que na velocidade da luz, né? E moralmente a gente não tem o mesmo acompanhamento, né? Então, quando a gente fala da parte da moral, né, da moral cristã, é exatamente isso, é seguirmos os exemplos de Jesus, né, os ensinamentos do Mestre. Então, quando a gente fala em Jesus, né, a gente volta lá para o começo, né, quando a gente falou no planejamento reencarnatório, que a nossa primeira escola é a família, é lá onde tudo começa. Então, não tem como falar de família e falar de Jesus se a gente não falar de Evangelho no lar, né? E aí a pergunta, né, todo mundo aqui faz o Evangelho no lar? Sabe da importância que é ter Jesus no nosso lar, né? Termos Jesus na nossa casa, como, trazendo proteção, né? Como um espírito de luz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do Evangelho no lar, né? Como começou, né? Quem ensinou a trazer luz para o nosso lar, né? A gente fala que o Evangelho no lar é Jesus, né? É estarmos com Jesus presente na nossa casa, né? Então, Jesus estava na casa de Pedro e aproveitou para ensinar, né? Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? E aí a resposta, né? Escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. E os oleiros? Modelam o barro, imprimindo-lhe a força que deseja. E o carpinteiro? Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não enchilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento edificante? O Pai, que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Mestre, seja feito como desejas. E Jesus desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, falando no Evangelho no lar, né, nessa proteção, muitas vezes quando a gente sai para trabalhar numa jornada cansativa, né, é no nosso lar que a gente recobra as nossas energias, né? Então, por que ali não ser um lugar? Eu considero o lar o lugar mais importante, né? Como eu disse, depois de uma jornada de trabalho, é ali que a gente recupera as nossas energias, né? Então, o que é o Evangelho no lar? É uma reunião de família, em dia e em hora certa, para estudos do Evangelho e oração em conjunto. Então, é um dia só, né? Como é que faz o Evangelho no lar? A gente escolhe, como é que eu levo Jesus para o meu lar? Como é que eu transformo a minha casa num ponto de luz? Então, é uma coisa simples, né? A gente às vezes tem tempo para tantas coisas, né? E a gente esquece de reservar um tempinho, né? Para esse momento de diálogo, né? De Jesus no nosso lar. Então, é 15 a 20 minutos, né? Então, a gente determina um determinado dia da semana e todo dia, naquele mesmo horário, né? A gente faz o nosso Evangelho no lar, né? Então, o Evangelho no lar, né, é o estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, né, que vem a ser o nosso Evangelho ali, segundo o Espiritismo. Ah, mas eu não tenho o Evangelho. Pode ser com qualquer outro livro, a Bíblia, o Novo Testamento, por quê? Porque ali está a moral cristã. Então, se eu não tenho o Evangelho, eu posso usar a Bíblia, o Novo Testamento, outros livros edificantes. E aí, nesse período do Evangelho no lar, né, a gente lê um trechinho ali, né, sempre em ordem de sequência, né? E aí, conforme vai lendo, né, faz uma prece de início ali para fazer o seu Evangelho no lar, faz a leitura, né, e depois a explicação, né? A explicação para que todos que participem ali
tenha a sua participação, né? Então, quem participa do Evangelho no lar, né? A família, mas a sociedade, né? Porque a família é o núcleo base da sociedade, é onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução, né? Como eu disse, né? Na família que tudo começa, né? Então, o Evangelho no lar, ele vem fechar, né? Toda essa doutrinária de hoje, trazendo a importância, né? De termos Jesus presente nas nossas vidas, né? Então, eu fazendo o Evangelho, né? Depois que leu, né? Marca o Evangelho, na próxima semana, né? No mesmo dia e hora, começa do ponto aonde parou, né? Sempre com essa finalidade, né? Então, fez o Evangelho. Como é que eu faço o Evangelho? Eu também posso, durante o momento do Evangelho, né? Botar água, né? Para fluidificar ali, para todos que estão participando desse momento de luz, né? Então, depois do final, né, cada um toma a sua aguinha. Da mesma forma, né, que quando a gente veio no centro espírita, a gente também pode trazer a nossa garrafinha de água, né, para que ela seja magnetizada, porque ali a espiritualidade vai botar exatamente tudo aquilo que a gente precisa, né? Então a gente volta, né, depois daqui, do passe, muito mais leve, né? E a gente tiver a nossa garrafinha d'água, seria como uma medicação, né, que a gente vai tomando, né, conforme a nossa necessidade. E no Evangelho no lar também não é diferente. Ah, mas eu estou sozinho, eu devo fazer o Evangelho no lar? Com certeza, porque a gente pensa que está sozinho, né, porque a gente está sempre rodeado da espiritualidade, né, que nos influenciam, né. Quando eu pergunto o Kardec para os espíritos, né, se eles nos influenciam, né, e aí os espíritos respondem, né, para o Kardec que muito mais do que imagineis, né. Então é conforme a nossa vibração, né. Se a gente vibra positivamente, os bons espíritos se aproximam, né. Quando a gente baixa a nossa vibração, a gente se aproxima de espíritos não tão bons, né. Mas o Evangelho no lar é sagrado, né. É como se tua casa se transformasse num ponto de luz, né. E imagina se todo mundo fizesse o Evangelho no lar, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente traz proteção para a nossa casa, para o nosso bairro. Se várias pessoas fizerem, várias casas, a gente vai afastar, né, as energias negativas, coisas ruins não acontecem, né? A gente tem exemplo de que não acontecem coisas ruins em épocas festivas, né? No Natal, principalmente, né? Quando a gente fala em Natal, quando as pessoas estão mais calorosas, né? mais propícias à caridade, ao auxiliar o próximo. Então, nesses momentos, né? Então, façamos, né? Nós, o Evangelho em casa, né? Deixemos a nossa porta aberta para Jesus, né? E com certeza a gente vai ver que as modificações vão acontecendo, né? Conforme a gente vai praticando o Evangelho, a harmonia, né? O nosso lar vai ficando protegido e muitas coisas positivas começam a acontecer, porque a gente mudou a psicosfera, né, do nosso ambiente. Então ali a gente tem que trazer Jesus principalmente, para que a gente consiga, né, depois de uma jornada de trabalho, recuperar as nossas forças, as nossas energias, para no dia seguinte, né, recomeçar. Então eu já estourei o meu tempo, né. Então era essa a mensagem que eu queria deixar, né, sobre Jesus, né, sobre reencarnação, sobre as oportunidades que a gente está tendo, né? Então aproveitemos essa oportunidade que a gente está aqui, né, de viver essa experiência encarnatória, porque a gente é através da reencarnação que vem o progresso, né? Então quando eu entendo e compreendo isso, né, que eu começo a me modificar, eu começo a me melhorar, né, a ter essa transformação, né, transformação moral através dos ensinamentos de Jesus, com certeza a nossa vida se modifica. Então, muito obrigado.